Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 1º de setembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles e psicografia de Valdo Franco. É intitulada Influenciações. A cura, meditações em torno do intercâmbio existente entre desencarnados e deambulantes no carro orgânico, e compreenderás. Mesmo que estejas aquinhoado com a percepção ampliada, que possas enxergar os transeuntes espirituais já despidos da carne, no conúbio nefasto com os homens, e seria insuficiente. O homem dissoluto passa e o caracterizas como sexólatra. O ganancioso transita e o identificas como avaro. O odiento se acerca de ti e o denominas por malsinado. Este se irrita, espalhando acerbidade, aquele gargalha disseminando ironia, esse persegue focalizando a vingança, e todos são truculentos destruidores da ordem e da paz. Não te encolerizes com eles, silencia acusações. São portadores todos eles de obsessões sutis e em estado grave. Estão a um passo da loucura, caminhando pela via perigosa do autocídio consciente ou não, ignominioso, porém, sob qualquer aspecto considerado. A obsessão generalizada é clima psíquico a graçar entre as criaturas humanas da atualidade. Necessário é vigilância pelos olhos da oração para a manutenção do equilíbrio e da serenidade interior no curso das horas. Viajantes das lides do passado, avançamos pelos rumos do futuro, quase todos, entretanto, vinculados a compromissos que foram esquecidos, mas não desapareceram. Nascemos e renascemos, girando na roda incessante dos fracassos que se acumulam sobre outros fracassos que vimos ressarcir. Comparsas de crimes que morreram sem se consumirem, repontam na senda das dúvidas e, sintonizados por processo de atração específica, perseguem e são perseguidos no círculo estreito da própria inferioridade. Amigos que se transformaram em verdugos e irmãos que se converteram em adversários por nossa culpa, seguem-nos irritados e odientos. Fulguram, todavia, aqui e ali, as lições da vida e surgem em toda parte as abençoadas ocasiões de refazer e perdoar, chamando-nos e orientando-nos. Raros somente possuem olhos ou descobrem que fazeres ou como fazerem pela própria libertação. Faze exame diário das tuas ações à luz do Evangelho. Ausculta os sentimentos e reflete-os no espelho da consciência. Consulta aspirações e indaga como te encontras, face à provável proximidade da desencarnação, e compreenderás quanto é urgente o curso de iniciação na conduta cristã, oferecendo valores para a contabilidade da vida, vida que está em tudo e em todo lugar, esperando por ti. Permear-te-ás, se assim o fizeres, de compaixão por eles, os nossos irmãos de mente viciada, psiquicamente atribulados, aprendendo na dolorosa lição deles o exercício da fraternidade e da elevação de ti mesmo. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Indagou o iluminado codificador do Espiritismo. E os espíritos instrutores responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Considerando a influência dos desencarnados nos pensamentos, palavras e ações
dos que se locomovem na carne, policia desejos e elaborações mentais para que as malhas delicadas e vigorosas da influenciação obsessiva não te retenham o passo na jornada clarificadora em que te encontras, na conquista da luz que dimana de Jesus, o sol excelso da nossa vida. Uma boa noite a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 1 de setembro de 2023 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 459 a 472 do Livro dos Espíritos, com o assunto influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles comentam que a influência dos espíritos em nossos pensamentos é constante, quer dizer, dia e noite, pois convivem conosco em nosso dia a dia. Daí a importância que devemos dar à vigilância nos nossos atos, conduzindo a nossa vida sempre no bem, retirando dos espíritos mal intencionados a chance de nos prejudicar. Então, aquela recomendação de Jesus de orar e vigiar é importantíssima. Nós, a cada dia, precisamos estar sempre em oração, vigiando nossos pensamentos e palavras, para que nós não recebamos essa influência dos espíritos mal intencionados. Na questão 460, Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos respondem: nossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. O que eles estão querendo dizer? Que há uma mistura nos nossos pensamentos, dos nossos próprios pensamentos com os pensamentos dos espíritos, tanto os bons quanto os mal intencionados. E aí os espíritos continuam: daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E aí Ana Maria e Djalma comentam que as sugestões e as intuições que partem dos espíritos envolvidos conosco nos acompanham dia e noite, e até mesmo durante o sono e os sonhos, quando nos desprendemos do corpo físico. Então, antes de dormir, Djalma e Ana Maria nos recomendam que devemos sempre fazer uma prece, pedindo a Jesus, a Deus, nosso Pai de infinita bondade, e aos nossos anjos guardiões, que nos protejam dessas insinuações maliciosas proferidas, em nossos ouvidos pelos espíritos imperfeitos. Então, se nós estivermos também vigilantes, durante o nosso sono e sonhos, pedindo a proteção de Deus, de Jesus e dos nossos benfeitores espirituais, nós receberemos durante o nosso sono
intuições, né, recomendações dos amigos espirituais que vão nos beneficiar. E quando acordarmos, teremos boas intuições para nos conduzirmos durante o nosso dia, né? Ao contrário, se durante o nosso sono nós não procurarmos antes do sono fazer essas orações, pedir a proteção dos amigos espirituais, podemos ao despertar estar desanimados, não termos aquela coragem para vencer as nossas dificuldades diárias. Na questão 461, Kardec pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, os espíritos estão nos esclarecendo que, geralmente, aquele primeiro pensamento é o nosso. E que depois a gente vai recebendo influências de bons e maus espíritos. Mas que não é necessário que a gente saiba exatamente qual é o nosso pensamento e qual é aquele que foi sugerido pelos espíritos bons ou maus. O importante é a decisão que nós vamos tomar de seguir o bom ou o mau caminho. E aí, Djalma e Ana Maria comentam que essa percepção do que nos vem ao pensamento, ser sugerida ou não, depende da capacidade de analisarmos o que chega até nós. O nosso pensamento, nós os conhecemos. Quando refletimos com serenidade, percebemos uma invasão em pensamentos com sugestões vindas de fora, muitas delas contrárias ao que estamos pensando. Em caso de dúvida, é só pedir auxílio aos irmãos espirituais, através da oração e da sintonia com o bem, e teremos a resposta certa. Então, aqui Djalma e Ana Maria estão nos esclarecendo, né, que se nós percebemos em nós pensamentos que são contrários e ficamos na dúvida de qual deles devemos seguir, a importância, mais uma vez, da oração, né, da gente sintonizar com os amigos espirituais, pedindo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre, que nos oriente para que nós possamos tomar a decisão mais acertada no caminho do bem. Na questão 462, Kardec pergunta: é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Aí a gente já está falando daqueles espíritos mais evoluídos, né, que têm ideias muitas vezes assim importantíssimas para conduzir uma invenção, para contribuir para a ciência na busca de um remédio capaz de curar doenças terríveis, né?
ou de fazer grandes invenções que vão ajudar a humanidade a progredir, né? E aí os espíritos respondem. Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras, muitas vezes, né? Elas são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, que quer dizer divulgar essas ideias. Então, os espíritos os espíritos superiores, né, eles vão escolher, né, aquele espírito, aquela pessoa que vai ser capaz de compreender as ideias que eles estão querendo passar para a humanidade, sabendo que aquela pessoa vai ser capaz de compreender essa ideia e vai ser capaz de também transmitir essa ideia a um grupo de outros, né, espíritos superiores que futuramente vão divulgar essas ideias para a humanidade toda. E aí os espíritos continuam. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Eles fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. O que é isso? Eles se comunicam, né, com os espíritos superiores, que lhes trazem essas ideias importantes, né? E, na verdade, é como se eles estivessem fazendo uma conversação mediúnica, né? Onde eles, né, estão recebendo essas mensagens, né, que são importantes para a humanidade, sem mesmo suspeitarem que estão em comunicação com os espíritos superiores. E aí Djalma e Ana Maria comentam que as ideias de alto nível intelectual e moral dos homens inteligentes, né, dos cientistas, que estão sempre em busca de soluções para os problemas, né, da humanidade, são retiradas quase sempre deles mesmos, através de recursos auridos, quer dizer, recursos vindos de vidas passadas, mas podem também ser fruto de sugestões ou intuições que são transmitidas pelos espíritos superiores. E muitas vezes há um conjunto, né, de recursos dos próprios espíritos, né, encarnados na Terra, que estão trabalhando como cientistas, pesquisadores, e também dessas intuições que eles recebem dos espíritos superiores interessados no progresso da humanidade. Então, Ana Maria e Djalma nos esclarecem que esses espíritos superiores se interessam por projetos de interesse social articulados que serão por esses gênios, né? Quer dizer, esses espíritos cientistas que estão trabalhando para o progresso da humanidade. Qual é o interesse deles? Né? É de que nós possamos evoluir, né? Que a humanidade possa progredir, que a Terra possa passar a ser um planeta de regeneração. Aí na questão 463, Kardec pergunta: diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? E aí os espíritos respondem: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, nós, comumente, né, temos intuições e, às vezes, a gente não percebe, né, se essa intuição vai ser boa ou má.
para nós. Por quê? Estamos limitados pelo nosso corpo físico, temos tendências ainda em nós que não são boas, tendências que nós estamos justamente aqui na encarnação atual tentando vencer essas más tendências, melhorar, conquistar virtudes, deixar para trás os erros do passado. Então, a gente precisa estar sempre em oração, pensando no bem, sintonizando com os nossos amigos espirituais, com os nossos anjos guardiões, para que nós possamos, através dessa sintonia, perceber, se aquele impulso vai nos levar ao bem ou não. E aí Ana Maria e Djalma, eles comentam que o primeiro impulso é sempre aquele que vem num primeiro momento e que ele precisa ser submetido à prova, porque nem sempre é o melhor para o espírito. Que nós precisamos analisar com critério todos os impulsos e até a gente chegar naquele que mais convém aos nossos interesses espirituais. Quais são os nossos interesses? Evoluir, progredir, conquistar virtudes, melhorar, deixar os erros do passado para trás. Bem, aí na questão 464, Kardec pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E aí os espíritos respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, o que os espíritos estão nos esclarecendo? Nós precisamos estar sempre em sintonia com o bem, para que nós possamos perceber, se esse pensamento ele foi para nós sugerido por um espírito bom ou um que seja mal intencionado. Então, para fazer essa análise, a gente precisa sempre se lembrar de fazer uma oração para estar em sintonia com o bem. E Ana Maria e Djalma, eles nos aconselham que se o que for sugerido pelo espírito for algo ruim, certamente não partiu de uma entidade espiritual elevada. Então, se a gente percebe ali, naquela sugestão, que aquilo vai ter consequências mais, que não vão ser boas, nem para nós, nem para o nosso próximo, nossos parentes, amigos, vizinhos, pessoas que convivem conosco, ou até mesmo para um próximo que não é tão próximo, mas que é nosso irmão, de planeta Terra, Então, se isso não vai ser bom, então nós vamos fazer, uma análise assim bem acurada, bem sintonizada com o bem, para saber se devemos ou não aceitar o que nos for sugerido. Porque somente aquilo que vai ter consequências boas, não só para nós, mas também para o nosso próximo, é que foi então sugerido por um espírito que é do bem. Na questão 465, Kardec pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E aí os espíritos respondem: para que sofrais como eles sofrem. E aí Djalma e Ana Maria comentam que existe uma ideia errada de que é muito melhor sofrer em coletividade.
E os espíritos inferiores, muitas vezes, eles adotam essa prática de que, se eles sofrem, os outros devem sofrer também. Então, eles pouco se preocupam em fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento. Procuram passar para aqueles que lhes são afins, quer dizer, aqueles que sintonizam com eles, todas as suas mazelas, como se isso pudesse sanar as suas imperfeições morais, que no fundo são a origem dos seus sofrimentos. Então, os espíritos imperfeitos acham, né, que nos induzindo ao mal, né, que nós estejamos dividindo com eles, praticando, né, as mesmas imperfeições que eles praticam, e que isso vai fazer com que eles sejam aliviados, né, das suas imperfeições, que elas sejam resolvidas, né? Então, eles estão completamente equivocados, né? E muitas vezes, né, nos trabalhos de desobsessão, né, quando há um esclarecimento através do doutrinador, então é procurado que seja esclarecido para eles que essa situação de querer que o outro, que pode ter sido com ele no passado uma pessoa que lhe fez mal, mas que fazer mal àquela pessoa não vai trazer para ele nenhuma felicidade, e que ele, se ele procura caminhar, né, rumo ao bem, deixando para trás esses equívocos do passado, procurando trabalhar no bem, procurando até mesmo ajudar aquele inimigo do passado para que ele possa também progredir, isso sim vai trazer para ele alegria, felicidade, né, a conquista do progresso, tanto para ele quanto para esse inimigo do passado. E aí, na questão 466, Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? E aí, os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Então, os espíritos imperfeitos estão aí a nosso redor, convivendo conosco, e se nós sintonizamos com eles, através dos maus pensamentos, eles serão instrumentos, né, que vão nos colocar, né, à prova, né, da nossa fé e da nossa perseverança em modificar, né, em mudar, né, os nossos pensamentos, em procurar vencer as nossas imperfeições. Então, eles são instrumentos, né, que estão aí à nossa volta. Eles também, né, programados para evoluir e progredir, mas depende também do livre-arbítrio deles, essa conquista, né, do bem, como também depende de nós não sintonizar com eles para que a gente também possa evoluir e progredir. E Djalma e Ana Maria comentam que não há permissão de Deus para que possamos exercitar o mal. Então, Deus não está nos permitindo praticar o mal. Mas nós, quando sintonizamos, né, com esses espíritos imperfeitos, nós é que praticamos o mal
através dessa sintonia, né, com o mal. Então, nós temos estímulos internos, né, que foram programados antes da nossa encarnação para que a gente pudesse buscar a melhoria para o nosso aperfeiçoamento. O que acontece é que as tentações são muitas e, na maioria das vezes, nós não conseguimos resistir a essas tentações, e aí muitas das imperfeições que nos acompanham de muitas vidas, e só aos poucos nós conseguimos nos desvencilhar delas, quer dizer, às vezes demora até muitas encarnações. Então essas imperfeições é que nos arrastam para o mal, né? Então aí a gente passa a sintonizar com esses espíritos imperfeitos, e eles serão então instrumentos, né, que vão nos colocar à prova. Quer dizer, nós precisamos então modificar a nossa postura, sintonizar com o bem, para que a gente possa deixar, né, de receber essas influências do mal. Na questão 467, Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, os espíritos imperfeitos, né, eles estão aí ao nosso redor, mas eles só são atraídos para nós, na medida em que nós sintonizamos com eles, na medida em que os nossos pensamentos também recaem no mal, e aí a gente fica atraído, eles são atraídos por nós e nós ficamos em sintonia com eles. E Djalma e Ana Maria comentam que o homem precisa estar em constante vigilância, não deixando nenhuma brecha que possa permitir a presença de espíritos inferiores a influenciar de forma perniciosa a sua rotina. De um modo geral, como eles continuam nos esclarecendo, né, Djalma e Ana Maria, esses espíritos inferiores são atraídos pelas nossas imperfeições morais, vícios, desejos e paixões, que, se forem extintos ou combatidos de forma gradual, afastam esses companheiros do mal. Então, aqui Djalma e Ana Maria estão nos dando a solução para afastar, né, esses espíritos da nossa vida diária. Nós precisamos vencer a nossa tentação, né, de voltarmos aos vícios antigos, desejos, paixões de outras vidas, né? E se a gente procura vencer essas imperfeições em nós através do trabalho no bem, na caridade, né, do amor ao próximo, nós vamos então vamos nos afastar desses espíritos mal intencionados. Na pergunta 468, Kardec questiona: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E aí os espíritos respondem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então, na medida em que a gente sintoniza com o bem, trabalha no bem, procura estar em oração, vencendo nossos maus pensamentos, nós vamos afastar esses espíritos mal intencionados.
mas eles continuam à nossa volta. E se a gente enfraquece, né, se a gente se deixa dominar de novo, né, pelos erros do passado, novamente estaremos em sintonia com esses espíritos mal intencionados. E Ana Maria e Djalma comentam que uma pessoa de bem que realiza suas preces e faz seu recolhimento espiritual todos os dias, ela não vai ser importunada por nenhum espírito voltado para o mal. Após algumas investidas, sem sucesso, junto aos bons, os espíritos malfazejos se retiram à procura de quem se afina com eles. Então, eles também não vão insistir se eles encontram ali como que um campo de força, né? Que nós vamos formar ao nosso redor através da oração, do trabalho no bem, né? Da busca de vencer a nós mesmos. Eles, sentindo essa barreira, eles vão se afastar. Na pergunta 469, Kardec questiona: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí Ana Maria e Djalma comentam que a prática da caridade é o melhor remédio para afastar a influência dos maus espíritos, além de conseguir modificar muitos deles que, ao conviverem com os bons, acabam por seguir os exemplos. Em todos os casos de obsessão ou de presença de entidades inferiores, o melhor antídoto é sempre a mudança de comportamento, de hábitos, de pendores e tendências. Então, novamente, o que eles estão nos aconselhando aqui é a nossa reforma íntima, né? É a nossa mudança de hábitos, é nós procurarmos vencer a nós mesmos, as nossas más tendências, para que a gente não seja influenciado por esses espíritos mal intencionados. E, principalmente, né, como os espíritos nos esclarecem, né, no final da resposta, que a gente vença o nosso orgulho. Porque quando a gente acha que nós, não, eu não caio no mal, não, eu já estou caminhando no bem, isso é o orgulho que fala mais alto em nós. A gente tem que ser humilde e saber que nós somos ainda imperfeitos e que precisamos estar sempre vigilantes para não recair nos erros do passado. Na pergunta 470, Kardec questiona: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? E aí os espíritos respondem: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, eles estão nos dizendo que nós temos que repelir, né, essa indução, né, que nós recebemos
através da influência dos espíritos mal intencionados. Djalma e Ana Maria comentam que nenhum espírito recebe a missão de praticar o mal. E se assim o faz, é porque é imperfeito. Não conhece ainda o valor do bem, mas ninguém está isolado ou sem recursos aqui na Terra, e chegará a hora do despertar, em que todos serão obrigados a prestar contas à própria consciência, que em síntese é o juiz justo das nossas vidas. Então, o que Djalma e Ana Maria estão nos esclarecendo, que não existe missão, né, dada por Deus de praticar o mal, né? Então, aquele que pratica o mal, ele, por seu livre-arbítrio, cedeu, né, às influências do mal e está renunciando, né, ao que lhe foi, né, preparado antes da reencarnação, de procurar conduzir a sua vida em direção à luz, em direção ao progresso, né, para que possa conquistar a verdadeira felicidade. Na questão 471, Kardec pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? E aí os espíritos respondem: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com elas tiveste durante o sono. E Ana Maria e Djalma nos comentam que as enfermidades físicas ou espirituais tanto podem ser de origem física como de origem espiritual, e que nos dias de hoje, né, que nós sabemos que estamos num momento de transição, né, quando o planeta Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai ser um planeta de regeneração mais feliz, muitas doenças que são rotuladas como depressão, estresse, síndrome do pânico, têm sempre um fundo espiritual e devem ser tratadas com passes, água fluidificada, palestras, culto do Evangelho no lar, além de leitura de livros edificantes, né, que vão nos esclarecer, que vão nos mostrar como nos conduzir no caminho do bem, né, seguindo o Evangelho de Jesus, a fim de que nós possamos, então, minimizar os efeitos nocivos da obsessão. E na questão 472, os espíritos, Kardec questiona: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? E aí os espíritos respondem: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-nos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia, um dinheiro. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a ideia de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, essas situações elas ocorrem a todo dia na nossa vida. Cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, procurar o caminho do bem, né? Então, Djalma e Ana Maria nos explicam que os espíritos imperfeitos que procuram nos influenciar para o mal, eles usam de todos os artifícios possíveis para nos prejudicar, mas, de um modo geral, usam as nossas próprias imperfeições como arma, muitas vezes infalível, na aproximação e na doutrinação
do que é nocivo, do que é ruim para nós. Então as situações acontecem. Se nós não procuramos uma sintonia com o bem, nós vamos para o caminho que vai ser ruim para nós, que vai nos fazer mal, né? Então, os espíritos criam também situações novas quando eles percebem que já se esgotaram os atrativos que chamavam a nossa atenção. Então, quando eles percebem que uma situação nós não estamos cedendo a ela, não estamos cedendo àquela tentação, né, eles vão, através de subterfúgios do mal, vão criar uma outra situação que vai nos tentar também através das nossas fraquezas, né, das nossas imperfeições, e que se nós não formos fortes, não procurarmos sintonizar com o bem através da oração, através do trabalho no bem, né, da caridade, nós vamos ceder a essa nova situação, a essa nova tentação que vai nos arrastar ao mal. Então, precisamos estar sempre durante toda a nossa trajetória na Terra, procurando o caminho do bem, procurando em nossas orações pedir ajuda, né, dos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, para que nós possamos nos conduzir no caminho do bem, possamos evoluir, progredir e fazer dessa encarnação uma encarnação de muito proveito que vai nos trazer o progresso, que nós possamos nos conduzir sempre através da sintonia com os amigos espirituais no caminho do bem ensinado por Jesus. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.